Bem-vindos a mais um Momento Compliance da Fundação Refer. Eu sou Fernanda Fragoso, analista de Compliance, e hoje estamos recebendo a médica psiquiatra, mestre e doutora em psiquiatria pela UFRJ, coordenadora do Ambulatório de Transtorno de Estresse Pós-Traumático do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, doutora Mariana Luz, para falarmos sobre violência contra a mulher. Bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada pela sua presença. A primeira pergunta vai ser com relação a quais são os tipos de violência contra a mulher existentes. Fernanda, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema muito relevante. Bom, a violência contra a mulher ela se dá de diversas maneiras, né? A gente pode falar de violências psicológicas, violências físicas, violências sexuais, todo tipo de violência todo tipo de ação que envolva alguma forma de perpetração de violência, não necessariamente. Bom, a gente ainda nem falou da violência urbana geral, que também vitimiza mulheres com muito mais frequência do que homens, mas a gente tem uma violência endêmica, né, contra a mulher aqui na nossa população, no mundo de uma forma geral, mas aqui na nossa população brasileira ainda é realmente muito intensa as vitimizações femininas, né? Então, eu acho que a gente precisa chamar a atenção, né, para os tipos de violência que são mais comuns, né? A violência psicológica, por exemplo, ela é uma violência extremamente comum. Em alguns estudos mostram que mais de 50% das mulheres já passaram por algum tipo de violência psicológica. As violências domésticas são extremamente comuns também. E a violência urbana, que atinge até cerca de 60% das pessoas de uma forma geral, não só mulheres, já passaram por algum tipo de violência urbana direta, quer dizer, com uma exposição direta, sem contar nas exposições indiretas, onde a gente testemunha ou a gente sabe que isso aconteceu com algum familiar, né, nosso. Então, as mulheres elas estão frequentemente expostas a todos esses tipos de violência, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a violência psicológica, porque eu acho que essa é uma violência muitas vezes subnotificada ou mesmo não é identificada pelas mulheres, né? Algumas mulheres não sabem que estão passando por esse tipo de violência, né? Não é uma violência física, não é uma violência que cause uma lesão física, mas ela é bastante prevalente e ela é bastante contundente, no sentido de que ela aumenta todas as taxas de transtornos psiquiátricos, aumenta as taxas de doenças clínicas, aumenta o risco de outras violências, né, dentre as violências domésticas, físicas e sexuais, e aumenta também as consequências psiquiátricas, psicológicas e físicas dessas violências. E assim, completando um pouco o que você falou, inclusive esse tipo de violência psicológica foi criminalizada recentemente, né, pelo Código Penal. E também nós temos a Lei Maria da Penha, que vem criminalizando uma série de tipos de violência, especificamente no âmbito doméstico, né? Mas, assim, a legislação vem criminalizando, mas acho que o que importa realmente é a mudança de cultura, né? Como a mulher é vista, né, na sociedade, né? Esse machismo institucionalizado, né, essa figura feminina fragilizada, vulnerável, a menor independência financeira das mulheres também leva muitas vezes às violências físicas e psicológicas domésticas. Então, a gente tem muitas coisas ainda num caráter social, cultural, ambiental, de necessidade de políticas públicas para que haja uma melhora nessas taxas de vitimização, né, das mulheres. Com certeza. E assim, quais seriam as principais consequências físicas e psicológicas dessa violência contra as mulheres, doutora? Quando a gente está falando de violências físicas mesmo, né, abusos físicos, espancamentos, cárcere privado, muitas vezes envolvendo práticas de violência e tortura, a gente tem as consequências físicas diretas, né, lesões diretas. Então, tem mulheres que têm lesões osteoarticulares, que têm lesões
desfiguradas, né, desfiguramentos, tem mulheres que são mutiladas, então não são raras as consequências físicas diretas das violências físicas, né? Quando a gente fala de violências psicológicas, ela, além de vulnerabilizar mais as mulheres a outros tipos de violência, ela também tem uma associação, muitas vezes as pessoas não têm essa noção de que as violências psicológicas elas têm uma associação importante com doenças físicas também. Maior taxa de doenças osteoarticulares, maior taxa de doenças e mortalidade cardiovascular, maior prevalência de síndromes metabólicas e obesidade, dores crônicas, e, obviamente, também maiores taxas de suicídio, cerca de 5 a 6 vezes maior as taxas de suicídio em mulheres vítimas de violência psicológica do que em mulheres não vítimas de violência psicológica. Então, é uma coisa assim, extremamente grave. As consequências psicológicas e psiquiátricas são inúmeras, né? Quando a gente está falando de violências físicas e psicológicas, é bastante frequente, mas gostaria aqui, nesse ponto, de ressaltar as violências sexuais. Elas são gravemente perpetradoras de violência, de transtornos psiquiátricos, né? Eu, por acaso, trabalho há muitos anos com transtorno de estresse pós-traumático, e as violências sexuais, elas são os eventos traumáticos em todas as populações, isso não só na população brasileira, mas em todas as populações que causam maiores taxas, maiores riscos de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Mais de 50% das mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual ao longo da vida desenvolvem o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que é um diagnóstico grave, de difícil tratamento, e a resposta não é tão boa, tratamento medicamentoso e psicológico. Então, são inúmeras consequências físicas e psiquiátricas e psicológicas dessas violências. Certo. Bom, e quais seriam os principais tratamentos assim, mais eficazes para mulheres vítimas de violência? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando em violência contra a mulher é a prevenção primária. A prevenção primária seria a prevenção de exposição à violência. Então, se essas mulheres têm acesso, né, à informação, têm acesso a redes de apoio, se sentem mais seguras, têm informação sobre o que é ser vítima de violência ou não. A gente tem uma tendência, enfim, sem contar que a gente pode melhorar também muito mais essa questão da posição da mulher na sociedade, de como as mulheres são vistas, de como elas são tratadas. Isso já diminuiria, em tese, a frequência de exposição a eventos de violência às mulheres. Isso é a prevenção primária. A prevenção secundária seria que, após a violência acontecer, essa mulher ter locais de acolhimento, espaços onde ela pode ter acesso a tratamento médico, psiquiátrico, ou mesmo espaços onde ela possa ser acolhida para sair do risco de violência mais... de se repetir a violência, né? Então, abrigos, proteção a essas mulheres, né? Você mencionou a Lei Maria da Penha, ela tem sido uma política pública fundamental, né, para melhorar esses parâmetros. Então, essas mulheres, além da prevenção primária de exposição, após a exposição, a prevenção secundária de novos eventos de violência, ou também a prevenção de transtornos psicológicos e psiquiátricos. Uma vez que ela já desenvolveu algum tipo de transtorno psicológico ou psiquiátrico, essa mulher ela também tem que ter acesso ao tratamento adequado. Tratamentos com psicoterapias, tem vários tipos de psicoterapia que podem ser aplicados. Tratamentos médicos psiquiátricos muitas vezes envolvem medicação, envolvem tratamentos medicamentosos. Existem outros tratamentos não medicamentosos também, que podem ser instituídos dependendo do diagnóstico de cada um. A gente está falando aí de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, enfim, toda sorte de sintoma desse tipo. Certo. Bom, agradeço a sua participação no nosso Momento Compliance e obrigada a você que está assistindo a gente. Até a próxima. Obrigada, Fernanda, pelo convite.